E agora no chat. Melhorou ou continua baixo? Top. Já é. Bora. Rapaziada, a parada é o seguinte, mano. Vou levar a parada mais a sério, mano. Você se dispersa com muita bobagem, mano. Sacou? A gente comendo, dormindo, seja o que for. Pô, mano. Pelo amor de Deus. Bora lá. A parada é o seguinte, mais uma aula sobre gatilhos, tá? Vamos continuar sobre falando um pouco sobre movimentação e histórico de zona. Fechou? Deixa eu abrir aqui a option aqui. Tinha match fish. Só bora. Bora lá. Então, rapaziada, eu tava vendo algumas dúvidas ali no grupo que vocês mandaram hoje. Algumas coisas bem básicas, então vamos dar uma revisadinha rapidinho, tá? Vamos enfatizar hoje na aula a questão do histórico de zona, tá? Que precisa ser martelado bem e movimentação do candle, movimentação de vela, tá? São duas paradas muito importantes que a gente precisa prestar muita atenção, tá? Na hora da tomada da decisão é o que conta mais, ok? Histórico de zona e pico de vela. Fechou? Então bora lá, rapaz. Preste atenção na aula, tá? Não se dispersem com futilidades. Bora lá. Vamos abrir aqui umas três paridadezinhas pra gente fazer o traçamento. E esse outro tá bom, cara. Aí. Ó, vamos lá. NZDUS, abre essas três paridades aí, por favor. Abre aí, abre aí. Só bora. No lugar do NZD, vamos abrir outro. Calma aí. NZD também. Aí, ó. Aqui. Abre AudiCAD, EURSD e USDCHF. Rapaz, bora. Abre essas três paridades aí rapidinho. Bora. Abriram aí. Bota em M15. Foi? Ó, o AudiCAD, vamos traçar ele aí rapidinho. Bora? Bom, resistência. Vamos começar marcando a resistência. Pode ser aqui mesmo. Aqui. Olha verde. Linha do meio. Aqui atrás. No pavio vermelho, de 19 horas. Deixa eu só ver como ficou aí rapidinho. Dá uma olhada. Muito perto. Isso é um pouco mais distante. Ó, presta atenção. Essa é a importância de sempre conferir em M1, rapaziada. Ó, marca nesse pavio verde aqui mesmo. Ou nesse vermelho aqui atrás.
Pronto. Pavio de baixo de 20,30. Resistência. Pavio de baixo de 20,30. Pavio de cima de 23 horas. Vai dar um clique na resistência. Faz aí a medida. Pronto. Rapaziada, eu queria falar uma coisa pra vocês rapidinho aqui, tá? A parada é o seguinte, eu vi que não foi treta, mas deu umas desavenças aí no grupo, em relação a alguns alunos aí que fizeram algumas perguntas e tal. A Paze, vocês precisam entender uma parada, mano. Como a gente é uma turma que tem gente que já opera, tem gente que é, aprendeu a operar aqui, e tem gente que nunca operou na vida, entendeu? Assim, a gente não, acho que é melhor a gente não se preocupar com o próximo, com o outro não, cada um cuidando de si, fica mais bacana. Eu entendo a preocupação de vocês em relação a ter pessoas vazando o link e tal. Já puxei alguns CPFs aqui, de algumas pessoas que estão encaminhando o link. A gente vai resolver da melhor forma, podem ficar tranquilos, tá? Mas realmente tem alguns alunos que nunca tinham operado na vida, então, assim, naturalmente vai surgir algumas dúvidas que de repente para outras pessoas é dúvida boba, mas a gente é uma turma, então a gente precisa entender, tá? Que nenhuma dúvida é boba. Ninguém nasceu sabendo não. Fechou, rapaz? Então evitem discussão, certo? Vamos lá, fizeram um traçamento aí. Joga em M1, top. Ó, respeitando direitinho, bacana, tá? Agora vamos lá. Vamos fazer o quê? Vamos analisar zona por zona, tá? Ver o que está respeitando, como que está respeitando, fechou? Seguinte, rapaziada, lembra que eu falei para vocês na aula passada? Como que a gente analisa certinho um histórico de zona, tá? A gente olha e vê se o preço está mais caminhando em cima da linha, batendo e respeitando, ou batendo e descendo, né, embaixo da linha. E a gente já viu que quando o preço está acima da linha, a linha é um suporte. E quando o preço está abaixo da linha, a linha é uma resistência, correto? Então a gente precisa identificar, tá? Nesse histórico, o que está acontecendo. Se o preço está mais acima da linha, né? Ou embaixo, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa análise juntos aqui. Ó, aqui, o wildcard, a primeira linha aqui. Fechou? Vamos lá. Prestem bem atenção, ok? A gente vê que respeitou uma vez como resistência aqui, uma vez como suporte. Resistência, resistência. Aqui não encostou, não consideramos respeito, ok? Isso que vocês precisam levar em conta, rapaz. A gente não encostou, a gente não considera como respeito, ok? Ah, não, pensando, quando eu vou saber se realmente respeito ou não? É quando tocou o pavio e retraiu. Tipo aqui, ó. Ó, respeito, respeitou. Entenderam? Sacou? É exatamente isso, ok? Isso é respeito. Agora, chegou perto e não encostou, não respeitou, aí não é respeito não, ok? Beleza, vamos continuando aqui nossa análise. Resistência respeitou, suporte rompeu. Resistência respeitou, um suporte aqui respeitou também. Respeitou como resistência, aí respeitou suporte, respeitou resistência, respeitou suporte. Resistência, 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 suporte. Aqui a gente não considera respeito. Por quê? Porque não está encostando, ó. Tá vendo? Não encosta na linha,
a gente não considera que está respeitando, não. Fechou? Mais para trás aqui. Resistência, suporte rompendo tudo. Resistência respeitou, suporte rompeu. Mais para trás. Isso aqui, ó, uma coisa que eu queria explicar para vocês. Quando o preço está flutuando em cima da linha, tá igual eu acabei de falar, e não está encostando na linha, rapaziada, não quer dizer que isso aqui é um suporte, tá? Não, certo? Essa zona aqui não está respeitando para suporte. O preço pouco encosta nela como suporte. O preço fica acima, tranquilo. Mas respeitar mesmo, a gente viu que respeita como resistência. Aqui atrás, ó, resistência, resistência. Como suporte rompendo muito, como resistência respeitando, tá? Então é essa análise, ó, porque assim, se a gente tirar o zoom aqui, ó, a gente vai perceber o quê? Aparentemente, parece que está respeitando muito mais como suporte, ó. Por quê? Porque o preço se mantém muito mais acima, ó. Tá vendo? Ó, muito mais acima do que abaixo. Mas, quando a gente aproxima o gráfico, a gente vê o quê? Que como suporte não está encostando e não está respeitando. Agora, como resistência, está respeitando muito. Correto? Entenderam? Aproxima e aí a gente vê a questão do respeito. A gente não procura pullback, a gente procura respeito, ok? A gente procura ver o que que mais está tocando e respeitando. Pensando, eu preciso fazer uma contagem? Não necessariamente, mas se vocês se sentirem mais à vontade fazendo isso, aí é com vocês. Entendeu? Mas normalmente no olho a gente já consegue distinguir o que está respeitando, se é resistência, suporte. Fechou? Então vocês precisam prestar atenção nisso aí, rapaziada. Tá? Aparentemente, ó, vou explicar novamente. Se a gente tirar o zoom aqui, ó, suporte, né? O preço está caminhando muito em cima. Agora, quando aproxima, a gente vê que o maior respeito, ó, é resistência. Então, já sabem, né? Vermelho, zoninha de resistência. Tô pensando, mas respeitou alguns toques como suporte. Beleza, respeitou, rapaziada. Mas tá respeitando muito mais como resistência. Ok? Todo mundo conseguiu entender? Por quê? Deixa eu explicar uma paradinha pra você, rapaziada. Deixa eu abrir no Paint aqui. Vocês já vão entender melhor. A questão do respeito é o seguinte, mano. É... Respeitar é quando o preço toca e termina abaixo da resistência. Ou quando toca e termina acima do suporte. Isso é respeitar pra gente. Entenderam? Isso é o real respeito. Agora, isso aqui, ó. Isso aqui não é respeitar pra gente, não. Isso aqui é respeitar, de repente, para quem opera price normal. Agora, para a gente que opera pullback para a mesma vela, a gente pega a retração para a mesma vela, respeitar é o candle esticar e retrair. Terminar abaixo da resistência ou acima do suporte. Entenderam? Basicamente isso, ok? Por isso que eu falo, tá respeitando mais como resistência. Mas o preço realmente aparenta estar andando mais acima da linha. Mas quando a gente aproxima, a gente vê. Na verdade, a maioria dos pavios nem encosta na linha. E a maioria dos que encostaram como resistência respeitou. Aqui, ó. Presta atenção nesse quadradinho aqui, ó. Pô, respeitou a maioria como resistência, cara. Aqui. Respeitou, respeitou, falso rompimento, respeitou, falso rompimento, respeitou. Aí. Entendeu? Então é isso que a gente precisa analisar. Fechou? O respeito da zona. Tranquilo? Fala no chat aí. Todo mundo entendeu? Conseguiram compreender a questão de como analisar o histórico de zona? Sim?
Esclareceu, né? Primeiramente, igual para vermelho. Top. Fechou então. Esse gatilho aí é 50-0, chefe. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá, rapaziada. Foco aqui, tá? Então, beleza. Vocês conseguiram compreender. Vamos lá. Segunda análise aqui. Analisem comigo, tá? Linha do meio aqui agora. Fechou? A gente tirando o zoom aqui, eu pelo menos já consigo ter uma visão aqui que como? Tá respeitando muito bem como resistência. Aparentemente aqui na frente, né? Um tetozinho aqui bacana. Mas vamos lá. Não adianta a gente ficar analisando sem o zoom aqui. A gente precisa analisar o que eu acabei de falar? Respeito, correto? Então vamos lá. Ó, aqui, resistência, resistência. Vou pegar o lápisinho para mostrar para vocês. Ó, resistência, 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 resistência. Suporte. Beleza. Mais uma puxadinha para trás. Aqui não respeitou nada, desconsidera. Aqui não encostou, desconsidera. Nada aqui, suporte. Mais para trás. Resistência, 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 resistência. Suporte. Suporte, suporte. Não encostou, desconsidera. Não encostou, desconsidera. Aqui já é o bastante. Aqui atrás, ó. Resistência. Resistência. Entenderam? Conseguiram compreender? Assim, a gente fazendo aqui uma rápida contagem, entre aspas, a gente já conseguiu descobrir o que que é. Eu vou abrir o chat aqui, aí vocês falam o que que vocês acham que é. Fechou? Vocês acham que é resistência ou suporte ali no meio, rapaz? Fala aí no chat. Hum, resistência? Exatamente. Resistência já tinha até marcado. É isso aí, pai. Ó, já bota a linha vermelha. Top? Entenderam? O que que acharam? Top, né? Agora, vamos lá. Terceira linha, tá? A última aqui. Tirar o zoom aqui. Ó, fechou. Vamos aproximar. Vamos lá. Ver o que está respeitando mais aqui. Suporte, suporte, suporte. Nada aqui. Resistência. Nada. Resistência, resistência, resistência. Suporte. Nada, nada. Cadê? Resistência, resistência. Suporte, suporte. Suporte, suporte, suporte. Suporte, suporte, suporte. Resistência. Resistência, resistência. Mais para trás. Não encostou, não tem nada. Nem resistência. Aqui atrás. Suporte, suporte, suporte. Não encostou, desconsidera. Ok? Vamos lá. Assim, aparentemente está respeitando muito bem os dois lados, correto? Tanto como resistência, tanto como suporte. Aparentemente. Ok? Porém, eu consigo analisar aqui o quê? O seguinte. Quando for assim, a gente conseguiu distinguir que está respeitando bem para resistência e está respeitando também para suporte, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que ver
qual está rompendo menos, entendeu? E a gente analisando aqui, a gente vê que está tendo muito menos rompimento como suporte. Como resistência está tendo muito mais rompimento, entendeu? Outra dica que vocês podem levar em consideração também é o seguinte, para desempatar, entre aspas, isso. Está respeitando tanto como resistência, tanto como suporte, sabe o que vocês podem fazer? Levar em consideração a macro. A macro tá de quê? Olha aqui para trás. Macro tá de baixa, a última macro antes da lateralização. Beleza. É resistência também. Ah, a macro tá de alta. É suporte. Tá? Mas eu prefiro que vocês levem em consideração, rapaziada, o quê? Tá respeitando para resistência e para suporte? Beleza. Vamos ver qual que tá tendo menos rompimento. A que tiver tendo menos rompimento, vocês levam em consideração. Beleza? Então, se está tendo menos rompimento aqui como suporte, beleza. Linha verde. Aí, top. Temos duas zonas de resistência e uma zoninha de suporte. Fechou? É basicamente isso. Tranquilo? Vamos para o exercício agora, tá? Abram aí o EURUSD. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer o traçamento. EURUSD. Fazer o traçamento aqui de filme. Aí, façam aí. Resistência no pavio de baixo de 22,30, linha do meio 22,45. Bora? Façam aí. Top, 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 top. Bacana? Joguem em M1. Aí. Respeitando legalzinho. Correto? Tranquilo? Todos já fizeram? Agora é o seguinte. Exercíciozinho básico aqui. Pô, se bem que isso aqui nem tem muito histórico, mano. Deixa eu ver aqui. É, mas o pouco que tem já dá pra tirar. É, dá. Tranquilo. Ó. 5 minutos, rapaziada, para vocês fazerem o exercício, tá? Qual exercício? Vocês vão analisar linha por linha, ok? Linha por linha e vão mudar a cor. Se for uma zona de resistência, põe vermelho. Se for uma zona de suporte, põe verde. Fechou? Bora lá, a partir de agora. Façam aí que já já eu vou corrigir. Bora.
Bora? Mais um minuto. Bora lá, rapaz. Seguinte, vamos lá fazer a análise aqui e depois eu abro o chat para vocês mandarem se ficou igual, se ficou diferente, tá? Prestem atenção. Vamos lá. Primeira linha, tá? Resistência, resistência, resistência. Nada. Suporte, suporte. Aqui. Resistência, suporte. Não encostou. Resistência. Não encostou nada aqui também. Não considera respeito. Aí já não tem mais nada aqui para trás. Aparentemente está respeitando mais como resistência, né? Mas se a gente for parar para ver o respeito mesmo, realmente é como resistência, tá? O preço parece estar caminhando mais acima, mas em relação a respeito, está respeitando muito mais como resistência, tá? Tendo menos rompimentos também como resistência. Fechou? Não adianta o preço, igual eu expliquei para vocês antes, se manter acima da linha, né? Não adianta. Para a gente não interessa. O que interessa para a gente, respeito. Fechou? Isso que vocês precisam prestar atenção. Ok? Então, beleza. Linha vermelha. Linha do meio. Vamos lá. Suporte, resistência. Não encostou. Resistência, resistência, resistência. Não encostou. Suporte, suporte. Novamente, zoninha de resistência. Ok? Respeitando, respeitando. Muito mais como resistência do que como suporte. Tendo menos rompimento em resistência do que em suporte. Fechou? Tanto lá atrás quanto aqui na frente. Vermelho. Tá? Linha de baixo aqui. Vamos lá. Suportes, olha aqui. Zoninha muito bem respeitada como suporte. Respeitou como resistência. Aqui atrás o preço flutuou em cima. E aí depois não tem mais histórico. Então, já sabe. Linha verde. Ok? Então, automaticamente, duas zonas de resistência, uma de suporte. Tá? Não tem muito histórico para a gente analisar, mas o pouco que tem já dá para tirar essa conclusão. Fechou? Deixa eu abrir o chat aqui. O de vocês ficou igual ou ficou muito diferente? Fala no chat aí, rapaz. Igual? Top. De filme? De filme mexicano, padrinho. Primeira verde? Rapaziada, é isso que vocês têm que cuidar, tá? Sabor. Beleza. Ó, pronto. Rapaz, coisa que vocês precisam entender, tá? Vocês precisam fazer o que eu fiz aqui agora, rapaziada. Realmente aproximar, dar o zoom e o que não tiver encostando, ó, tipo aqui na primeira, aqui não tá encostando, não considera suporte. Não tá encostando, não considera suporte. Aqui considera um suporte, tá? Isso que vocês precisam fazer, dar o zoom pertinho e ver realmente o que tá respeitando. Fechou? Vamos lá. O SDCHF põe 15 minutos, tá?
15 minutos. Fazer o traçamento aqui, ó. Rapidão. Bacana, bacana, bacana. Bora lá, rapaz. Copinha o traçamento. Bora. Faça aí rapidinho. Foi? Foi? Fizeram aí? Põe M1. Ó, isso aqui não tem histórico de zona. Mais o pouco que tem, a gente vai analisar. Bora. Rapaziada, novamente. 5 minutinhos aí para vocês fazerem. 3 minutinhos, tá? Para vocês fazerem aí a mudança de cor de acordo com cada zona. Bora. Mete ficha. Fechou, bora lá, rapaz. Então, vamos lá, não tem muito o que a gente analisar, tá? Mas o pouco que tem aqui a gente já tem que ter uma noçãozinha, tá? Bora lá.
Deixa eu ver aqui. Fechou. Então, beleza. Aqui primeiro, tá? Formou um topinho. Resistência, resistência, resistência. Um suporte, mais resistência. Então, já sabem, resistência, tá? Respeitando mais como resistência os toques. Aqui, é a linha do meio. Um toque como resistência, um como suporte. Eu sou um como suporte e um como resistência, tá? Não tem muito que a gente levar em consideração aqui, ok? Não tem. Então, deixa neutro, eu não operaria aqui nessa zona, tá? Quando for assim, melhor melhor sair, tá? Do centro desse cenário. Então, linha do meio não daria entrada, tá? Porque não tem aqui um porquê. Fechou? Vamos aqui para a última. Vamos lá. Resistência, 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 resistência. Suporte, suporte, resistência. Resistência na frente. Bora lá. Resistência, suporte, suporte. Resistência, 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 resistência. Suporte, suporte, resistência, resistência, resistência. Resistência. Aqui. Mais para trás. Nada. Resistência, resistência. É isso. Já sabemos. Zoninha de resistência. Muitos mais toques como resistência do que como suporte, né? Então, rapaziada, essa é a visão que a gente precisa ter quando a gente for traçar, não, quando a gente for analisar o histórico de zona, tá? Acabei de passar para vocês aqui com o vizuzinho que vai salvar vocês na hora de escolher a zona, tá? Ver se está escolhendo não, ver se está respeitando como suporte e resistência. E isso aqui é muito importante na tomada de decisão. Por quê? Porque agora a gente já sabe o quê? Que a primeira e a última linha estão respeitando como resistência e a gente só vai pegar o back de baixo, ok? Vamos esperar romper e pegar o back de baixo. Se aparecer uma oportunidade de pullback de alto igual apareceu aqui agora, a gente pega? Não pega não. Por mais que vá respeitar aqui aparentemente, não pega. Por quê? Fora do operacional. Ó, e não respeitou. Tá vendo? No último segundo, low, rompeu, não respeitou. Aí que a gente precisa entender o porquê que eu falo que é tão importante a gente saber direitinho fazer o traçamento, olhar o histórico de zona da melhor forma. Porque qualquer erro, qualquer errinho já vai resultar no loss pra gente. Entendeu? Por mais simples que ele seja um traçamento, um pip, dois pip diferente, ou então histórico de zona errado, não tem como, ok? Então, rapaziada, histórico de zona, né? Tira o zoom do gráfico, dá uma olhadinha, pegou uma visão? Aproxima e faz a contagem dos toques, do respeito, ok? É isso que a gente precisa entender. Fechou? Todo mundo entendeu? Deixa eu abrir o chat aqui rapidinho. Conseguiram entender? Ficou igual? Ficou diferente? Fala aí no chat. Igual? Fechou. Uhum. Olha, engraçado. Fechou. Ó, como que não entende? Tá maluco? Mano, a cabeça explodiu agora. Entendi muito bem. Obrigado. Tamo junto, Lucão. Ó, parada é o seguinte, rapaz. Isso aqui de zona neutra, tá? É aquilo. Vocês não vão pegar a entrada aqui, tá? Por quê? Se não tem histórico,
Se não tem histórico de zona, não tem um fundamento, não tem um porquê a gente efetuar a operação. Entenderam? Se o histórico está de resistência, a gente já sabe. A gente vai pegar para o back de baixa. Se está de suporte, a gente já sabe. A gente vai pegar para o back de alta. Mas e agora se não tem nenhum? O que a gente faz? Não efetua a operação. Entendeu? Porque quando a gente vai efetuar uma operação, o trading, a gente precisa ter um fundamento por trás da análise. Entendeu? Não é, acho que vai fazer isso, vou efetuar a operação. Não, isso é amadorismo. Entendeu? Quando a gente está falando de profissionalismo, de realmente fazer dinheiro de uma forma profissional, e não como um hobby, a gente tem que levar a parada a sério. Entenderam? Então, linha do meio aqui não está respeitando, né? A gente não tem um fundamento, a gente não tem uma, tipo assim, não, tá respeitando como tal. Não. Então, deixa ela sem cor nenhuma, deixa amarela mesmo e não efetua a operação na linha do meio. Fechou? Vamos fazer mais uma paridade aqui? Vamos ver. É que tá muito, o SLTC por enquanto está muito tendencioso, porque a recém abriu, né, rapaziada? Vamos aqui nesse aqui, era o GBP. Ó, Euro GBP, rapaziada. Deixa eu ver onde que a gente pode fazer o traçamento aqui. Aqui mesmo, ó. Resistência no pavio de baixo de 15,30. Pavio de baixo de 15,30. Pavio de resistência, pavio de baixo de 15,30. Linha do meio, pavio de cima de 16,45. Tá? Bora lá. Fizeram? Beleza. Vamos lá. Põe em M1. Bora. 5 minutinhos aí para vocês efetuarem aí localizar o histórico de zona de cada linha.
Bora lá, rapaz. Bora, começando pela primeira linha aqui, tá? De cima. Vamos lá. Bom, suporte, resistência, resistência, resistência. Suporte, suporte, resistência. Suporte, ok? Mais um pouquinho aqui para trás. Suporte. Mais para trás. Suporte. Suporte. E aí acabou. Bom, primeira. Cadê? Aqui. Primeira linha, tá? Verde. Já sabemos que está respeitando muito bem como suporte. Ok? Aqui, ó. Cuidado para não se confundir quando tirar e pôr o zoom, tá, rapaziada? Aumentar o zoom, tirar o zoom. A gente está falando aqui da primeira, ó. Suporte, resistência, resistência, suporte, suporte. Mais lá para trás, suporte, suporte, suporte. Ok? Ó, suporte, suporte. E acabou. Respeitando muito mais como suporte, ok? Vamos lá, para a segunda. Aqui, nenhum toque aqui na frente, nenhum respeito. Vamos analisar aqui atrás. Nada, só rompimento. Suporte, 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 suporte. Suporte. Resistência não tocou. Um, dois toques como um toque aqui como resistência. Com respeito, beleza. Suporte. Aqui, nada. Nenhum toque como resistência. Testou a zona, mas não encostou. Tá? Vamos considerar que esteja um toque como resistência. Mais para trás. Aqui. Nada. Suporte, suporte. Suporte, suporte. Suporte, uma resistência. Mais para trás. Nada. Novamente. Zona de suporte. Muito mais toque como suporte do que como resistência. Correto? Entenderam? Bacana? Duas zonas de suporte, por enquanto. Ok? Última linha aqui, de baixo. Suporte, resistência. Resistência, resistência. Resistência, resistência, resistência. Um suporte, dois suporte. Nada, um suporte. Respeitou nada, um suporte. Suporte, resistência. Suporte, 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 suporte. Mais para trás. Mais suporte. E uma resistência. Aqui, ó. Bem no cantinho. Tá? Novamente, mais uma zona de suporte. Tá? Quando eu digo, rapaziada, suporte, suporte, resistência, resistência. Suporte, quando eu digo suporte, é porque o preço bateu e retraiu e respeitou a linha como suporte. Quando eu digo resistência, bateu, retraiu e respeitou como resistência. Tá? Então, aqui, três zonas de suporte. Ok? Três zonas de suporte. Vamos pegar o quê? Somente compra. Ok? Somente para o back de alta. Nessas zonas aqui. Fechou? Tá tendo respeito com uma resistência? Se aproximar bem e realmente ver os respeitos, tá tendo muito mais como suporte. Ok? Entenderam? Deixa eu abrir o chat aqui. Fala aí pra mim. Ficou igual? Ficou diferente? Fala no chat. Meu sócio. Meus sócios e minhas sócias. Idêntico, filme. É os guri. Só a última que vocês erraram. Então, rapaz, é... vocês precisam treinar, tá? Tem que voltar quanto no gráfico para analisar o histórico de zona. Vamos lá. Deixa eu
Vou botar aqui. Beleza. Precisa voltar quanto para analisar o histórico de zona, rapaz? Depende da situação, tá? Nessa situação aqui desse gráfico, a gente está vendo que a primeira e a segunda linha não tem tanto histórico aqui. Tem um fundo aqui bem vazio, né? Então, a gente precisa, tirando o zoom, né? Aqui, deixando aqui, ó, em 3 horas, tá vendo aqui embaixo? Dá um clique aqui em 3 horas, tá? Deixando o zoom em 3 horas, a gente dá aqui, ó, uma, duas, arrastada para o lado. Fechou? Já é o suficiente. Olhar o histórico aí bota em 3 horas, dá duas arrastadas para o lado. Olha esse tanto de histórico. Já é o suficiente. Tá? Se não tiver histórico nesse tempo, aí nem opera a paridade. Procura outro, tá? Porque é aquilo, rapaziada, vou ser sincero para vocês. Eu não operaria aqui. Por quê? Porque tem muito pouco histórico, tá? Nessas duas zonas aqui de cima. Muito lá atrás. Agora vai ter alguns gráficos que acho que vai estar bem lateralizado, vai ter histórico por tudo. É a mesma coisa, dá duas arrastadas para o lado já é o suficiente para a gente conseguir compreender e, entre aspas, escolher. Escolher não, né? Ver o que realmente está respeitando, tá? Então é basicamente isso. Todos entenderam? Bacana? Históricozinho. Agora eu acho que ficou um pouco mais claro para vocês, né? Essa questão aí, tá? Essa aula vai ficar gravada, rapaziada, então vocês revisem, 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 tá? Histórico de zona é igual traçamento, mano. Vocês precisam estudar, 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 tá? Quanto mais, melhor. Fechou? É treinar, é prática. Quanto mais vocês praticarem, melhor. Vocês vão se familiarizar com a parada e cada vez vai ficar mais fácil. Hã? Pô, às vezes tem um pessoal me chamando aí, rapaziada. Deixa eu falar uma parada aqui pra vocês. A gente é uma turma, né? Mas, cara, já tem gente que tá voando, rapaziada. Entendeu? Cada um sabe de si, né? Cada um tem seu tempo. Isso é óbvio, eu sei. Mas a gente tem que cuidar para não ficar muito acomodado também. Igual eu sempre falo para vocês, cara, vocês querem ganhar tanto por mês, né? Principalmente no trade, tem que existir um trabalho duro, entendeu? Não adianta querer ganhar horrores estudando 1 hora por dia, estudando somente quando tem aula, entendeu? Não é o suficiente, rapaziada. A gente precisa fazer um esforço a mais, a gente precisa pagar o preço, a gente precisa se ferrar um pouquinho no começo. É a lei da vida, entendeu? Pô, todos os dias, graças a Deus, estou recebendo feedbacks é, históricos verdinho, entrada, entendeu? Bacana. Não tô falando para ninguém operar já, tá? Porque a gente nem chegou nessa parte ainda das entradas e tal, onde que deve ser, né? Mas, em relação a traçamento, histórico de zona, essas coisinhas, já tem que estar afiado, mano. Entendeu? Então, rapaziada, pratiquem muito. Fechou? Pratiquem muito. Eu vou ver se eu desenvolvo uns exercícios. Hoje o ATC tá meio, né? Não tem muito histórico porque abriu hoje. Mas amanhã eu vou ver se eu tiro alguns prints e boto no grupo para a gente fazer um exercício parecido com o do traçamento, só que aí escolhendo o histórico de zona, botando a linha verde, vermelha, entendeu? Basicamente isso. Fechou? Então, mano, por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Bom final de semana para geral.